todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Boa noite, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora serenar os nossos corações, imaginando o nosso Mestre Jesus aqui presente, todos os nossos amigos espirituais, que todos eles nos acolham, nos auxiliem, nos abençoem e nos equilibrem. Querido Mestre Jesus, esteja aqui presente nessa reunião e onde quer que a gente esteja. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Vamos ver se vocês hoje vão gostar deste tema. Eu gostaria que você tirasse, só colocasse à medida que a gente for precisando, tá bem? E não é esse o primeiro, não é? Concorrência de Einstein não dá. Tira aí. Vamos lá. Quando a gente busca a melhor maneira da gente transitar pela vida, a melhor maneira de conduzir a nossa vida, nós sabemos olhar com bastante atenção as coisas que acontecem, nós sabemos interpretar e compreender o que nos acontece ou o que nós vemos acontecer, nós tentamos encontrar um significado para tudo que nos acontece, nós estamos preparados para ver os sinais que a vida nos apresenta? Nós vamos falar de sinais, porque é muito interessante a gente estar atento a eles, a esse recado, né, do plano espiritual superior. Então, há esse ditado aí, que se Camila... Isso, esse aí é o primeiro, né? Esse é o segundo slide? Então, não, esse é o primeiro. Tem problema não. Todo mundo conhece esse ditado, não conhece? Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Tem gente que pensa que isso é bíblico, mas esse ditado não está na Bíblia. A ideia, sim, está na Bíblia, como Deus soberano de todos os acontecimentos. Também está na questão 258 de O Livro dos Espíritos. Nada ocorre sem a permissão de Deus. E é muito doido a gente pensar nisso. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Quando a gente vê coisa ruim acontecendo, a gente fica pensando, como é que foi isso? Por que Deus permitiu isso? E muita gente pergunta mesmo isso. Por que Deus permitiu que isso me acontecesse? Mas acontece que realmente é isso, nada acontece sem a permissão de Deus
Então, nós vamos mergulhar aí hoje nas nossas reflexões um pouquinho nessa questão do acaso. Porque o acaso, a nossa questão hoje é essa. O acaso existe ou não existe? O acaso existe ou no universo há um movimento inteligente coordenando tudo o que acontece? Ou as coisas acontecem aleatoriamente, sem que nada tivesse programado? Então, nós vamos encontrar aí duas situações que a gente fica imaginando: o determinismo e o indeterminismo. Até que ponto existe o determinismo? Até que ponto o nosso destino está todo traçado? Mas eu acredito que quanto mais a gente estudar, a gente vai entendendo que nem podemos pensar que tudo que nos acontece está traçado, nem podemos pensar que o nosso destino está todo traçado, e nem podemos pensar que nada foi planejado. Essa aí a gente vai aprendendo a descobrir. Então, o acaso realmente não existe, e não seria razoável nós imaginarmos que Deus criou o mundo, nos criou e deixou tudo à deriva, deixou os acontecimentos aí à deriva, à escolha do que cada um quisesse fazer. Então, Einstein, ele era um cientista, mas era judeu e acreditava muito na existência de um ser superior, de uma força superior que governava tudo. E ele fala essa frase incrível, que Deus não joga dados com o universo. Todo mundo entende o significado dessa frase, né, gente? Seria assim: do nada nós aparecemos aqui, do nada as coisas boas nos acontecem, do nada as coisas ruins nos acontecem. Será que é desse jeito? É como num jogo de dados, que você vai ganhar ou perder, você vai ter sorte ou azar. Não, Deus não joga dados. As coisas não são por sorte ou azar. A religião espírita afirma com veemência mesmo que nada ocorre por acaso. Tudo que nos acontece, tudo que existe no universo tem um propósito e tem uma finalidade. O Espiritismo nos apresenta assim, essa cosmovisão, né? Essa visão de mundo muito interessante, onde nós vamos aprofundando e percebendo que todos os acontecimentos têm um propósito, têm um sentido, e que há sim um determinismo, mas um determinismo muito interessante, um determinismo assim do mundo todo, cósmico, um determinismo sideral, nos mostrando que estamos todos sobre a lei do progresso e que a vida, com todos os acontecimentos que chegam até as nossas vidas, tem só um objetivo: nos impulsionar para frente, nos impulsionar para o progresso, assim como para todos os seres da criação também. Então, os acontecimentos são regidos pela lei de causa e efeito, e não por acaso. Não é o que significa que nós todos já compreendemos que nós vamos ser regidos pela lei de causa e efeito, significa que nós vamos andando pela vida e encontrando o resultado do que plantamos. Sempre. Tudo é questão de colheita. Uma colheita de um passado recente, de um passado distante, de um passado mais distante ainda, quando estamos colhendo plantios de outras existências. Mas essa colheita, isso que acontece, que nós vamos colher, não pode de modo algum ser entendido de uma forma determinista. Ou seja, está tudo certo, é desse jeito que vai ser, você não vai ter liberdade de ação nenhuma, você é um fantoche na mão de Deus. Aliás, Morris West escreveu um livro que chama Os Fantoches de Deus, onde apresenta essa teoria que você não tem livre-arbítrio nenhum, e isso não é verdade.
Então, o nosso destino não está todo traçado, mas também nós não podemos entender que nada está planejado. Porque aí, se a gente imaginar que nada está planejado, nós vamos aceitar que sim, por acaso que as coisas acontecem, e vamos eliminar a parte mais importante de tudo, que é a intervenção de Deus na ordenação geral do universo. Então, a questão é, Deus está cuidando de tudo e tudo só acontece se Ele permitir ou as coisas estão soltas no caos? E nós sabemos que, por mais que muitas pessoas que se julgam inteligentes estão pensando que tudo é um caos, nós sabemos que tudo tem uma ordenação, um objetivo, um sentido. Então, nós precisamos de considerar sobre essa questão do acaso, é que sim, nós trazemos um planejamento, nós trazemos uma programação e a vida vai se organizando para que as coisas aconteçam. Por exemplo, se eu venho, se o indivíduo A vem para se casar com o indivíduo B, a vida vai se organizando de uma forma que por acaso eles vão se encontrar. E não é acaso, é uma programação. Assim como estão programados os fatos mais importantes das nossas vidas. Aqueles fatos relacionados com as experiências mais importantes que nós precisamos viver. Aqueles estão ali estabelecidos antes da gente nascer. Por exemplo, entre eles estão com quem você vai se casar, apesar de que às vezes as pessoas no uso do livre-arbítrio muda de parceiro, muda na hora, não vou casar com fulano, muda, não gostou de determinado aspecto. As pessoas às vezes encontram fortuitamente com outro que não está na programação e muda. E a vida vai se ajustando de uma forma, porque se você, por exemplo, traz como necessidade viver com uma pessoa dominadora e agressiva, você precisa dessa experiência, viver com uma pessoa dominadora e agressiva. Aí você olha para aquele parceiro ou para aquela parceira e fala, não, eu vou cair fora disso aqui. Essa pessoa é dominadora e agressiva. E encontra outra como? Exatamente dominadora e agressiva. Porque a vida vai se ajeitando para que você viva as experiências necessárias para o seu adiantamento moral. A vida vai se ajeitando de uma forma que a gente nem imagina como. Mas então, os fatos mais importantes da nossa vida foram estabelecidos antes dessa encarnação. Nós trazemos então essa programação. Quando nós viemos então ao mundo, nós temos que ter a visão de que algumas circunstâncias importantes que envolvem a nossa vida já estão pré-determinadas. Então, o determinismo existe para algumas situações da nossa vida. E para que essas coisas aconteçam, cada detalhe aparentemente insignificante pode guardar uma relação profunda com a programação toda, para que nada fuja ao nosso planejamento. Então, existem nas nossas vidas, sim, circunstâncias pré-determinadas. Por exemplo, nós estamos reencarnadas em determinada família, temos determinados parentes. Isso não é acidente de percurso. Você não nasceu numa família porque a cegonha passou assim num monte de casa e falou, vou jogar ali. Não, você nasceu na família certinha que você precisava das experiências que aquela família ia te oferecer. O nosso código genético, o nosso DNA, que proporciona determinadas características, todas as nossas características fisiológicas, não é por acaso. A constituição do nosso corpo físico, com a maior propensão para a saúde ou para a doença, com maior propensão para a beleza ou para a fealdade, não é nada disso, é por acaso. Nascer num determinado lugar
nascer na Ucrânia, nascer em determinada época, nesta época da invasão da Rússia, nascer no Brasil na época da pandemia, não foi por acaso. Nascer em locais com nevascas, enchentes, desmoronamento de encostas, vendavais, essas mudanças climáticas que trazem esses resultados tão agressivos, nada disso pegou Deus de surpresa. Nós estamos no local exato, enfrentando os acontecimentos exatos que nós precisamos enfrentar. Nós temos que olhar bem a nossa vida e ver o que é que está embutido nessa visão de mundo, o que é que está nos mostrando, o que nós somos capazes de perceber da nossa realidade. Vou contar um caso que está na Revista Espírita de junho de 1866. Este caso é uma pessoa que é exposta a um perigo de morte e livra daquele perigo de morte. E é nada... Cadê o meu imperador da Rússia? Tá aí não? Eu não acredito que o meu imperador da Rússia... ele era tão engraçadinho. Tudo bem, vou falar do Alexandre II. Quando ele assume o império, ele modifica muita coisa na situação sociopolítica da Rússia, onde ele começa a dar mais poderes para os pobres, onde ele começa a cutucar a nobreza para reconhecer mais direitos para os servos. Ele promove medidas drásticas para que a classe inferior não fosse totalmente controlada pela aristocracia. E vocês estão percebendo que essas reformas, essas medidas de reforma a favor da liberdade de expressão dos russos, a gente está percebendo que isso incomodou sobremaneira o poder existente. Então, ele é ameaçado de morte. Há uma tentativa de morte para ele. E ele andava no meio do povo, assim, à tarde, às margens do rio mais importante de Moscou, o rio Neva. Ele andava lá sempre com o seu cão e um dia, o que aconteceu? Um jovem ia atravessar o rio que estava todo congelado. E naquela noite que ele ia atravessar para ir numa igreja do lado de lá do rio, naquele momento começou o degelo. E ficou muito perigoso ele passar por cima da camada de gelo e ele ficou preso do lado de cada margem, onde o imperador passeava. E ele ficou preso ali e começou a olhar ao seu redor o que estava acontecendo, e ele viu um homem com atitudes suspeitas. E ele então começa a observar aquele homem. Realmente aquele homem está com atitude suspeita. E de repente esse homem tira uma arma e vai atirar no imperador. E ele já estava seguindo o homem porque ele viu atitude suspeita, que por acaso ele não conseguiu atravessar porque o degelo começou. E por acaso ele estava ali, e por acaso ele viu esse homem. E na hora que o homem vai atirar, ele bate no braço deste suposto assassino e desvia a bala. Quando ele desvia a bala, tudo então acontece ali, com aquela presença de espírito, e as pessoas comentam: nossa, que acaso feliz, que coisa, que sorte do imperador, que o degelo aconteceu exatamente na hora de impedir o rapaz atento de atravessar ali. Que sorte! E Kardec então comenta que para nós espíritas que não cremos no acaso, mas sabemos que tudo está submetido a uma direção inteligente, tudo está submetido a uma direção inteligente. Nós diremos então que para o imperador estava na programação dele sofrer o susto, ser exposto ao perigo, mas não estava na programação dele desencarnar ali assassinado naquele momento.
O rapaz foi escolhido pelo plano superior que faz as nossas programações acontecerem para impedir a realização daquele crime. E que as coisas que parecem, então, feito por acaso, estavam organizadas, planejadas e conduzidas desde o princípio, porque a capacidade de premonição dos espíritos que nos assistem é surpreendente. Eles sabem, porque quando a pessoa pensa, vou assassinar o imperador, o pensamento tem forma. O pensamento tem forma. E quem é vidente, ou os espíritos superiores, veem aquela ação imaginada, porque tudo que acontece primeiro na mente. A mente imagina. E quando a pessoa fala, vou matar o imperador, aquela ideia sai. Os mentores veem a intenção e ficam por perto para impedir, se for o caso. De qualquer forma, nós sabemos que somos sempre os instrumentos. Nós, como esse jovem foi o instrumento da lei para que as coisas acontecessem como deveriam, nós também somos instrumentos de Deus. E é conosco que os espíritos superiores contam, porque é por nosso intermédio que Deus realiza a sua programação e nada foge à ordem das coisas. Então, gente, nós podemos ser solicitados a qualquer momento a receber uma intuição, fazer uma coisa. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer ou de não fazer. Às vezes você tem uma ideia, acho que eu preciso fazer isso. Ah, não, vou fazer não. Não acontece nada, mas você perde uma grande oportunidade de ter feito parte de uma história, de ter ajudado alguém em alguma coisa. Esse rapaz, ele tinha o livre-arbítrio. Ele foi movido para desviar a bala. Ele foi movido para prestar atenção no assassino. Mas ele cedeu a um impulso oculto. Pouco, porque não era uma coação, não era vai ali. Era simplesmente uma intuição. E ele cede àquele impulso e fica olhando, ele não fica indiferente à ideia que surgiu na cabeça dele, ele vê esse homem, desvia essa bala e a resposta e a pergunta e se esse rapaz recebesse aquele impulso para ver o homem suspeito e desviar a bala e não tivesse feito isso? E se o imperador teria sido morto? O que vocês acham? Claro que não. Claro que não, porque a mesma lei, os desígnios da providência, arrumaria uma outra coisa. Kardec diz, um inseto, uma mosca, uma abelha viria e picaria o braço do rapaz, do assassino, e ele ia mexer. Ou os espíritos poderiam, de repente, por um segundo, nublar a visão dele. Vocês já viram que isso pode acontecer com a gente? A visão da gente dá aquela nublada, você tem que tornar fixar. Ele podia ter nublado a visão por um momento. Então, a que conclusão nós podemos chegar? Que as leis divinas não permitem que alguém morra porque um outro foi displicente. Se o rapaz tivesse sido displicente e não tivesse seguido o impulso, o imperador não morreria mesmo assim. Outra coisa seria feita, porque as leis de Deus não permitem que alguém morra pela displicência do outro. Eu posso morrer pela minha própria displicência, mas a displicência do outro não tira a minha vida. Um médico displicente, um motorista displicente, não tira a vida do outro, se não tiver na hora do outro partir. Não tira, as leis não permitem. E vocês não imaginam quando nós temos a oportunidade de aprofundar nesses fundamentos da justiça, as pessoas enlutadas que estão se culpando ou culpando alguém, que a gente vai explicando esse mecanismo da justiça que é perfeita, como que isso tira um peso, às vezes, enorme dos ombros dos corações enlutados. Então, retomando as explicações de Kardec,
a vida do imperador tinha que ser preservada. Se não fosse o rapaz, teria sido outro, teria sido qualquer um jeito. De qualquer forma, o rapaz foi escolhido, atendeu e teve o benefício de ter feito uma boa ação, uma ótima ação. Mas se tivesse na hora da partida do imperador, o rapaz podia seguir o suspeito, ele podia entender que ia acontecer alguma coisa, mas ele não teria conseguido evitar o assassinato. Então, os perigos iminentes que nós corremos, às vezes, são para tirar a nossa vida, que está na nossa hora, ou às vezes tem uma outra finalidade, apenas para nos alertar como que a nossa vida é frágil. A gente percebe essa fragilidade quando alguém jovem morre intempestivamente, todo mundo fala, nossa, basta estar vivo para morrer. A gente não fala assim? Nossa, a vida não vale nada, de uma hora para outra você pode ir embora. Então, quando a morte leva alguém, a gente sempre pensa na fragilidade. E quando é a gente que corre o risco, aí a gente pensa mais ainda que a nossa vida está por um fio e é preciso, então, pensar realmente o que nós viemos fazer aqui e se nós estamos fazendo o que viemos fazer aqui. Então, a gente está falando de um acontecimento que houve a intenção de acontecer um assassinato e não aconteceu. Por outro lado, existem muitos acontecimentos na nossa vida que não foram previstos. Muitos acontecimentos. E ocorrem como resultado de uma ação nossa imediata. Nós podemos fazer escolhas mudando um planejamento e, com o uso do nosso livre-arbítrio, a gente vai atrair alguns acontecimentos para a nossa vida. E isso é fato, isso realmente pode acontecer. Pode acontecer da gente, com boas atitudes, com atitude de amor, livrar de uma colheita dolorosa. Por exemplo, você vai estar num incêndio, mas você ganhou uma moratória. Você vai poder ficar mais tempo por esse ou por aquele motivo. Você está cuidando de uma situação ou de pessoas que precisam de você, então você vai ficar. Aí você é intuído a sair daquele local para não ser atingido pela tragédia que vai acontecer ali. Você vai ter os seus pecados perdoados. É o que Jesus disse, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. No caso de um senhor que tinha a programação de perder um braço, né? Só que ele era tão caridoso, que ele perdeu um dedo. Perdeu só o dedo. Porque o amor cobriu a multidão dos pecados. Ele fica livre de um karma. Ao contrário também, a gente pode acarretar para a nossa vida sofrimento que não estava previsto pelas más escolhas. A gente pode alterar drasticamente o nosso destino. Por exemplo, você veio para viver uma série de dificuldades terríveis, onde você vai precisar de reunir todas as suas forças e ter coragem moral. E você então não faz isso que você tinha que fazer e resvala para o suicídio. Você mudou drasticamente o seu destino. Ou então você vem com uma saúde mais delicada, aquelas doenças que existem apenas para te lembrar da disciplina, que é a diabetes, que é uma questão circulatória, aquela doença que não te faz mal nenhum se você tiver disciplina. E você então vai viver disciplinadamente pelo tempo todo que veio para viver. Ou então você vai ser irresponsável e não vai aceitar a disciplina e vai morrer antes da hora e vai ser considerado, dependendo do caso, como um suicida inconsciente. Então a gente pode mudar totalmente essas situações. Eu sempre lembro da história dos jovens no trevo de Uberaba, onde 4 jovens batem o carro e desencarnam. No sábado à tarde, a cidade de Uberaba estava toda consternada, porque os 4 eram de família muito conhecida lá. Então, uma senhora perguntou, nós estávamos assim sentados perto do Chico,
uma senhora perguntou, Chico, estava escrito que esses rapazes morreriam hoje desse jeito? E Chico reflete um pouco, porque cada caso é um caso, ele reflete um pouco e diz, esta situação se chama karma imediato. A pessoa acabou de plantar e colhe imediatamente o resultado. Quer dizer, talvez ele tenha se referido a dobradinha, álcool e direção, sono e direção, né? Um plantio inadequado, busca o perigo, encontra imediatamente a resposta. Então, em outras palavras, o acaso não existe e nós podemos tirar a nossa vida fora da hora, mas o outro não tira a nossa vida fora da hora. Então, nada é deixado por acaso. Então, agora eu quero terminar mostrando uma mensagem que na internet está como se fosse de Chico Xavier, mas não é do Chico, é do Espírito Hamed, Francisco Espírito Santo Neto é o médium. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Quer dizer, você pode ter um ambiente bom ou ruim, de acordo com as suas ações, né? Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busca o bem e viverás melhor. Então, isso aí é para a gente realmente refletir de acordo com a nossa vida. Colocar essas reflexões no nosso dia a dia e observarmos o que está nos acontecendo. Em que ponto a gente está resvalando, em que ponto a gente está deixando correr sem seguir realmente o que nós nos propusemos a fazer. O acaso não existe. Hoje, a tão esperada